O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, o Elas por Elas Formação apresentou o especial Julho das Pretas. No programa de hoje, trazemos um resumo com os pontos mais importantes. No caso das lideranças políticas que estão pensando projetos para as suas candidaturas, né, no próximo mandato, eu acho que uma das coisas que precisam ser esboçadas é isso, você delinear projetos de intervenção onde você ofereça formação para quem está naqueles postos de liderança, treinar, né, mulheres negras de uma maneira geral para replicar a formação para aquela outra que vão trabalhar, que estão no ambiente de trabalho, ficarem mais fortalecidas e fazer o enfrentamento mais coletivo, né? Remover, então, dessa forma, você pode pensar como lidar com isso, né? Esse fardo, ele não é só dela, esse fardo é de todas as mulheres que são vítimas de violência, que sofrem aquelas microagressões, desdém no ambiente de trabalho, né? Isso é muito comum, o afastamento, né? Você não ser convidada para determinadas atividades, e você sabe disso, você sente-se isolada, né? E esse isolamento, geralmente, é uma das estratégias discriminatórias. E, às vezes, você fica aborrecida, você sente raiva, e você quer fazer de conta que tudo bem, que você não está com raiva, que a raiva é passageira. Alguém fala, não se aborreça não, isso vai passar logo. Não, não vai passar logo não, porque eu fui agredida, eu sou humana, né? E como pessoa humana, eu tenho o direito de também sentir raiva, todos sentem, né? Por que é que eu não posso sentir? Por que é que eu não posso me aborrecer? Então, essa coisa de colocar que as mulheres são fortes, a mulher negra é forte, pau para toda obra, não tem que assumir, que internalizar esse tipo de crença popular, não, de modo algum, né? Ao contrário das crenças populares, a raiva, ela não é uma emoção de fracos, ela não é uma emoção problemática, né? E a supressão dela, muitas vezes, aumenta quadros de transtorno mental, de sofrimento mental. Então, ela precisa ser trabalhada, né? E ela precisa ser externada. Agora, verifique sempre a realidade para ver se você não está fantasiando alguma coisa, né?
faça anotações daquilo que acontece com você e que você julga que é discriminação, né? Anote os fatos que você vivenciou e que ocorreu, né? É, e enquanto você faz as anotações, as narrativas, as suposições, né? Enquanto você vai fazendo tudo isso, você vai reconhecer como que o preconceito, a ignorância das pessoas, elas têm se manifestado no ambiente de trabalho e você vai dando materialidade, né, para as práticas, para a discussão das práticas discriminatórias no ambiente de trabalho, né? É, isso você vai fazendo, com isso você vai dando demonstrações, na verdade, de que o racismo institucional ele existe e ele é praticado, e você tem que discutir propostas de enfrentamento dele no ambiente de trabalho, e quem sabe você vai encontrando parceiros, colegas que possam validar também aquilo que você está vivenciando, né? Então, essa é uma das estratégias de você se fortalecer e de você enfrentar o problema do enfraquecimento, do transtorno mental no ambiente de trabalho. Com relação à questão da saúde de uma maneira geral, eu acho que tem que fazer uma aliança com os, os gestores na saúde pública e os conselhos de participação, né? Aqui em São Paulo, esse ano nós estamos completando 21 anos de criação de uma das primeiras áreas técnicas de saúde da população negra. Foi uma das experiências mais interessantes que houve na nossa sociedade. A criação dessa área, ela possibilitou o acompanhamento de problemas de saúde da criança, né, a implantação do teste do pezinho, né, que era um teste importante para acompanhar, inclusive, o problema da anemia falciforme entre os recém-nascidos, para melhorar a qualidade de vida desses bebês. Com isso, com a criação dessa área, a gente conseguiu implantar e treinar os funcionários da área da saúde para a coleta do quesito raça-cor, e com isso a gente sensibilizou profissionais da área da saúde de que esse item, ele é um item importante para a gente ter dados sobre problemas de saúde da nossa população. Com isso, a gente conseguiu criar o protocolo de acompanhamento das gestantes negras em particular, e com isso a gente conseguiu criar aliados no Conselho Municipal de Saúde, porque o Conselho instituiu a Comissão Municipal de Saúde da População Negra, né? Então, além da área técnica de saúde da população negra, que é uma área que trabalha como a área de saúde mental, de saúde da criança, de saúde do idoso, que pensa o problema de saúde da população negra na cidade de São Paulo, a gente tem também no Conselho Municipal de Saúde uma comissão que pensa os problemas relacionados saúde da população negra na nossa cidade. Então, essa estratégia de articulação com o Conselho de Saúde ou os conselhos gestores é uma estratégia importante, porque a partir dessa articulação você consegue pensar uma política de saúde de uma perspectiva mais abrangente, e você consegue pensar o quão importante é a solicitação, a organização de uma área de prevenção, não mais falar de prevalência, né, dos problemas de saúde, mas pensar que é preciso fazer a prevenção daquelas doenças que são doenças que levam
ao óbito precoce da nossa população. Então, a gente tem visto que tem aumentado muito, por exemplo, cada vez mais óbitos por causas evitáveis, como hipertensão, que todo mundo sabe, né, as doenças cardiorrespiratórias, mas existem também os tumores malignos, o câncer de intestino, que tem matado muito e muita população negra, e que pode ser evitado porque ele leva muito tempo para se desenvolver, e se você faz os exames, né, se o médico pede aquela bateria de exames preventivos, você consegue fazer a prevenção, tratar e não morrer precocemente. Então, a expectativa de vida da população negra pode aumentar quando o acesso à saúde também melhora. E o Conselho de Saúde ele é importante, a participação junto aos Conselhos de Saúde é importante por isso. Eu acho que esgotou o meu tempo, né? Mas são essas questões que eu acho que são importantes de ser levantadas muito mais, e a prevenção do câncer de mama entre as mulheres. Eu estava falando de prevenção e eu tinha notado aqui que não só em outubro, mas durante o ano inteiro, as mulheres, quando vão ao médico, elas precisam lembrar que ele precisa pedir a mamografia, né? Existem alguns serviços, inclusive, conveniados, que hoje já ofertam esse serviço, né? O câncer de colo, de útero, e o câncer de mama, eles matam precocemente as mulheres porque não se pede esses exames, né? Então, sempre dá uma lembradinha, doutor, será que não está, ou doutora, será que não está na hora de eu fazer a minha mamografia? Será que eu não preciso também fazer uma densitometria óssea, porque tem um folclore aí que densitometria é uma coisa que atinge as mulheres branquinhas, magrinhas ou as orientais, e não é verdade. As mulheres negras também padecem desse mal de saúde, e elas precisam também ser cuidadas no que diz respeito à osteoporose, né? Eu acho que é isso, é tanta coisa para falar de saúde, né? Eu acho que a gente fica por aqui, tem algumas coisas que vocês podem acessar. Eu acho que tem a Lucinha, né, que tem uma produção super interessante na área de saúde mental, que eu acho que dá sempre para ver o que ela produz. Eu gosto sempre de lembrar da Fátima, Maria de Fátima, deixa eu ver aqui direitinho. A Fátima de Oliveira foi a nossa pioneira nos estudos sobre saúde da população negra. O livro que ela editou é um livro que já está esgotado, mas é uma coisa que a gente sempre consegue encontrar na internet. E tem muitos artigos, quando vocês vão no Google e dão uma clicada lá, saúde da população negra, ou quando vocês colocam a Política Nacional de Saúde da População Negra. É assim mesmo que se pesquisa. Política Nacional de Saúde da População Negra. Vocês vão encontrar os cadernos editados, publicados pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já publicou 2 cadernos, né? O ano passado ele publicou o caderno número 1 e o número 2. Então ali vocês vão encontrar várias recomendações, né? Que vão falar daquilo que está sendo feito e dos cuidados, né, relacionados a essa população tão atacada, atingida por práticas racistas na nossa sociedade. Um conselho que eu deixo aqui para as pessoas que estão se colocando nesse pleito eleitoral desse ano, que se atentem para as questões reais, que dominem a história do seu país, que dominem a história das suas cidades, para não cometer gafes e entender que um agente político,
ele tem que ser comprometido com as transformações sociais, com as mudanças e com os avanços sociais. E que quando não há esse comprometimento, é impossível que a gente avance. A questão racial no Brasil é uma das questões mais urgentes. Quando a gente olha para a segurança pública, quando a gente olha para os números de violência, quando a gente percebe que o racismo é um dos maiores produtores de desigualdade no Brasil. Então, como é que a gente vai ser um agente político sem achar que é importante combater o racismo? Uma outra questão muito importante é saber diferenciar a cota social da cota racial. No Brasil, a gente tem uma coisa que se chama preconceito de marca. O que isso significa? Um sociólogo chamado Horaci Nogueira pesquisou a questão racial brasileira e percebeu que no Brasil, diferente de outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, a questão racial ela não se resume à questão de origem. Nos Estados Unidos, por exemplo, se uma pessoa tem uma gota de sangue estrangeiro, uma gota de sangue indígena, uma gota de sangue negro, ela não é considerada estadunidense, ela não é considerada branca. No Brasil, não é assim. No Brasil, a gente passou por um processo de miscigenação muito grande e a gente conformou esse quadro de preconceito de marca. O que isso significa? Que no Brasil, a discriminação ela não se dá pela questão da origem, como nesses outros países. O preconceito e a discriminação no Brasil, ele se dá pela aparência, pelo fenótipo da pessoa, pela cor da pele, pela textura do cabelo. Nos Estados Unidos, se a pessoa tiver uma pele clara, mas for filha de uma pessoa negra, ela é considerada negra. No Brasil, não. No Brasil, o que se considera é o fenótipo. Então, quanto mais escura a pele de uma pessoa, mais discriminação racial essa pessoa sofre. Quanto mais crespo o cabelo dessa pessoa, mais discriminação racial ela sofre. Quanto mais próxima do estereótipo negro, do fenótipo negro, essa pessoa estiver, mais discriminação ela sofre. Ou seja, é esse preconceito de marca. Então, quando a gente trata de cota social, se a gente faz uma reserva de vaga pensando a questão econômica, pensando o salário da pessoa, em que faixa salarial ou em que faixa econômica essa pessoa está, a gente combate a desigualdade econômica, mas não combate a desigualdade racial. Para combater o racismo, é importante que a gente tenha políticas específicas, porque as pessoas que são negras, as pessoas que têm uma pele escura no Brasil, como a minha, elas não são discriminadas pelo quanto elas têm no bolso. Elas ou não têm ou não têm. Elas são discriminadas pela cor da sua pele. Então, é por isso que a gente precisa de políticas que combatam o racismo. É por isso que é importante que as cotas sejam raciais e não sociais. É muito importante fazer essa diferenciação, porque é a forma que mais utilizam para distorcer as cotas hoje no Brasil, é dizendo que a gente não precisa combater o racismo e sim combater a desigualdade econômica. Mas isso é mentira. Isso só seria verdade se a gente vivesse num país que não é racista. Então, aí a gente poderia só combater a questão, só combater a desigualdade econômica. Mas no Brasil a gente tem que combater a desigualdade de renda, a desigualdade econômica, mas tem que combater também o racismo com um objetivo específico. E existem muitas soluções políticas que a gente precisa criar para isso. As cotas não são a única política de combate ao racismo, a única política afirmativa, a única política de promoção de inclusão. Existem inúmeras outras políticas que a gente pode adotar no sentido de promover igualdade racial no nosso país. E vou trazer alguns exemplos. Hoje, por exemplo, a gente está passando por uma transição tecnológica, passando por uma transição em vários aspectos, né? O mercado de trabalho mudou, a gente tem muitos avanços tecnológicos, avanços importantes, mas justamente por o nosso país
ter essa desigualdade racial, quem está pensando esses avanços, quem está pensando essas inovações, quem está pensando tecnologia hoje, são as pessoas que têm acesso, né? Então, a gente tem uma maior parte de homens brancos pensando. E aí a gente tem questões hoje, como, por exemplo, a tecnologia do reconhecimento facial, que é uma tecnologia promotora de exclusão e que tem sido muito utilizada para a segurança pública. Mas a tecnologia do reconhecimento facial no Brasil, ela não reconhece o rosto de pessoas negras e de mulheres, justamente porque ela foi pensada por homens. Então a gente vê pessoas serem acusadas injustamente pela tecnologia do reconhecimento facial e a gente tem dificuldade de denunciar essa política que está sendo adotada para a segurança pública, porque a gente tem dificuldade de demonstrar que ela é uma política racista. Então, para os agentes políticos, para as pessoas que se colocam na política e que têm essa visão de justiça social, é muito possível que vocês adotem nas suas plataformas políticas soluções, como, por exemplo, o banimento do reconhecimento facial, que é uma política que já foi banida nos Estados Unidos pelos mesmos motivos e pelos mesmos problemas que estão acontecendo aqui no Brasil. Então, são inúmeras questões que a gente pode pensar, pensando essas eleições, pensando as denúncias que a gente precisa fazer. A gente precisa continuar denunciando a violência policial contra pessoas negras. São meninas, jovens negros que são abordados injustamente pela polícia, que são presos. Tem inúmeras pesquisas que demonstram coisas como, por exemplo, quando uma pessoa branca está portando uma certa quantidade de droga e uma pessoa negra está portando uma certa quantidade de drogas, a pessoa negra é tida geralmente como traficante e a pessoa branca não. A pessoa branca é tida mais facilmente como usuária e a pessoa negra como traficante. Existem inúmeras pessoas nos presídios hoje presas injustamente ou com julgamentos distorcidos, com penas exageradas pela questão racial. Nós ainda temos o desafio de promover inclusão em diversas áreas, né? Porque a gente ainda vive nessa sociedade tão desigual. Então, como alguém que trabalha, né, hoje especificamente no campo de produção de solução para o combate às mais diversas desigualdades, eu deixo esse pedido, eu deixo esse conselho e deixo essa emergência. A gente precisa combater o racismo e a gente não pode se resumir, se reduzir às políticas que já existem. Elas são muito boas, mas a gente precisa avançar, a gente precisa de mais. E isso, conseguir pensar mais, conseguir produzir soluções políticas, passa por ter essa sensibilidade, passa por entender os nossos verdadeiros problemas. Eu vivi os últimos 10 anos a lei de cotas no chão da sala de aula. Eu pude participar de movimentos e coletivos negros que reuniu cotistas de todo o país e que debateu a reformulação, a melhoria, né, a atualização das ações afirmativas. E vocês sabem que a Lei 2.711, que falava da lei de cotas, ela completou 10 anos em 2022. E no artigo 7º previa que depois de 10 anos passasse por uma avaliação, um balanço. Setores conservadores da Câmara aproveitaram esse momento para dizer que seria o fim da lei de cotas. A avaliação significaria o fim. E nós fizemos questão de construir um texto de fora para dentro. Primeiro com o movimento negro, com o movimento quilombola, indígena, movimento estudantil, academia, pesquisadores, reitores, para entender quais eram as reais demandas das ações afirmativas. E quando nós chegamos na Câmara para apresentar esse texto, a gente já tinha conseguido formar e constituir uma maioria na sociedade sobre a importância da lei de cotas e das ações afirmativas.
O projeto já chegou com muita força, a nossa relatoria já mostrou que não era uma relatoria qualquer, logo nas primeiras negociações. E eu sempre fiz questão de mostrar que a lei de cotas deu certo, porque eu só estou na Câmara dos Deputados ocupando espaço na política porque eu entrei na universidade, a universidade foi a grande chave para mudar a minha vida. Nós conseguimos colocar na nova lei de cotas a prioridade dos cotistas serem bolsistas de assistência estudantil. A renovação da lei de cotas, mas ciclos anuais de monitoramento. Primeiro ser considerado a nota da ampla concorrência, depois a nota da cota, porque a cota em muitos cursos estava se tornando o teto, o máximo de nós a entrar. Agora não vai ser. Agora vai ser o plus, o complemento, o a mais, e não o máximo de nós. Também tornamos obrigatório as cotas na pós-graduação, mestrado, doutorado, é obrigado a construir ações afirmativas. Trouxemos a obrigatoriedade também da cota quilombola. E tem muito mais coisa, viu, gente? Foram 9 pontos de melhoria. Mas o que eu percebi é que tanto na aprovação na Câmara, até no Senado, que eu também estava lá, articulando, liderando, conversando e convencendo, até na sanção do presidente Lula, o fato da gente ter uma mulher negra, cotista, como relatora desse projeto, fez muita diferença. Muita diferença porque a gente tinha propriedade para falar sobre o tema. A gente quebrava aquele senso comum, aquela dimensão rasa e superficial de cotas em todas as reuniões. E saímos de cada papo ainda mais fortalecidas. É isso que eu acredito que a nossa presença pode provocar nos espaços de poder. Mudanças no comportamento, porque nós qualificamos o debate. Mudanças na concepção, mudanças na forma de agir e lidar com as articulações, mudança das pautas, o que vai estar realmente na ordem do dia tem que ser coisas relacionadas à nossa vida, ao nosso cotidiano. Nós mudamos e provocamos abalos sísmicos no racismo estrutural, porque a nossa presença passa a ser presença-chave nas instituições. E nós sabemos que o racismo institucional, ele também alimenta o racismo estrutural. Por isso eu quero convidar todas as mulheres, em especial as mulheres negras que estão nos acompanhando nesta aula, a se organizarem para construir campanha, disputar os espaços de poder, serem eleitas e exercerem bons mandatos. Eu sei que não é fácil, é um grande desafio, mas a chave para a gente é um bom planejamento. É bom quando a gente se move com o coração, com a vontade de fazer as coisas, mas quando a gente planeja, se organiza, estabelece metas, tem foco, nós temos potencial e capacidade, sim, de chegar lá. Nós estamos agora chegando muito perto do início da campanha. Organize a comunicação, estabeleça fluxos, planejamentos, porque comunicação é planejamento, planejamento não se improvisa. Assim como nós estamos aqui participando de uma aula que eu me organizei, elaborei pontos que eu gostaria de falar, nós também temos que preparar e nos organizar para a comunicação. Porque pode ter post conjuntural, espontâneo, daquele dia, mas até para o post espontâneo você tem que se organizar. Então, investir num planejamento de conteúdos, planejamento do dia a dia da comunicação, da sua pré-campanha, da sua campanha, é fundamental. Segundo, apostar nas articulações políticas. Peça para 1, 2, 3 companheiros te ajudarem a mapear setores, segmentos, grupos que você ainda tem que ir, conversar, dialogar, se apresentar, trazer o apoio daquelas pessoas, daquelas lideranças, daqueles movimentos. É muito importante que você vá numa crescente de busca de apoios e também da elaboração da comunicação. Porque a campanha, gente, ela tem que ser como
uma onda. E a crista dessa onda, o topo dessa onda, tem que ser o dia da eleição. O dia da eleição, o dia que o voto cai na urna e a urna faz assim, ó, tem que ser o dia maior, mais mobilizado. Por isso você não pode conquistar 2 apoios hoje e achar, tô eleita, acabou a eleição. Não é assim que funciona. Se é 2 hoje, é 3 amanhã, é 4 depois de amanhã, e você vai sempre numa crescente para que a campanha tenha ritmo, para que a campanha tenha e mova sentimentos. Quem quiser acompanhar um pouco mais, a Fundação Perseu Abramo tem elaborado aulas muito legais, tanto da comunicação quanto de planejamento estratégico para campanhas. Esse é o momento da gente se engajar, participar, organizar, para ocupar cada vez mais espaços de poder dentro e fora das instituições. Porque vocês sabem, lideranças como nós também não surgem do nada. Lideranças como nós precisam ser fortalecidas, construídas todos os dias. E eu fico muito feliz de ver a prioridade do nosso partido, dos trabalhadores e das trabalhadoras, aqui nesse grande projeto, Elas por Elas, que a cada eleição fortalece, prepara, estimula candidaturas de mulheres que vão transformar e revolucionar a política brasileira. O Júlio das Pretas, que não é a única movimentação política no ano, mas é muito importante, porque coloca em evidência, coloca em xeque, coloca em foco a desigualdade existente no Brasil e no mundo e a perspectiva que deve vigorar, e nós lutamos para isso, de que ser mulher negra é ser gente, e gente nasceu para brilhar e não para morrer de fome. Assim, então, tem sido construídas as lutas. No Brasil, as mulheres negras realizaram, em 2015, uma marcha nacional, 50 mil mulheres em Brasília. Já pensou? Surtiu efeito, né, nas negociações no campo da política pública. E este ano renova-se essa forma. Nós, mulheres negras, estamos em processo organizativo da segunda Marcha Nacional. E na América Latina e Caribe, desde 92, como eu falei, fenômeno lá e cá, muitas organizações específicas de mulheres negras foram criadas para dar o tom da visibilidade e da justiça, mas a luta se faz junto com o movimento negro, junto com o movimento feminista, a partir da autonomia dos processos organizativos das mulheres negras. Seja na América Latina e Caribe ou no Brasil, existem redes nacional, redes nacionais, né? Redes nacionais, redes internacionais, que agrupam ações de instituições, de organizações de mulheres, da coletivização da luta para a garantia de direitos e justiça. O recado, então, é para que a gente aguce a sensibilidade e que isso possa nos levar a perceber de que a atuação política não é badernagem. A atuação política é um voto pela vida, e é assim que tem que ser. Então, o Júlio das Pretas é como se nós fôssemos fazer uma viagem, né? Uma viagem que cabe não apenas o contingente militante no Brasil e no mundo, mas uma viagem que cabe todas as pessoas que respeitam a humanidade, que respeitam a justiça, a democracia e direitos. 2024, mais um Júlio das Pretas.
E hoje eu estou aqui toda emocionada porque, desde cedo, eu tenho dialogado sobre o legado de Nelson Mandela. Assim como o legado de Nelson Mandela combina, soma ao legado de Lélia Gonzalez, ao legado de Beatriz Nascimento, de Sueli Carneiro, de Cida Bento, de Matilde Ribeiro, o seu que está aí nos ouvindo. Todas nós que adquirimos sensibilidade para lutar contra as desigualdades, merecemos ser vistas, merecemos ser respeitadas. O Júlio das Pretas existe para nos estimular a isso. É uma janela, uma chamada para a justiça que tem que acontecer todos os dias de nossa vida. Aliás, de nossas vidas. Né? A vitória é coletiva. A vitória é certa quando a luta é coletiva. Viva o Júlio das Pretas, viva as mulheres negras, viva as pessoas que se solidarizam com a luta pela desigualdade, que somam-se à luta pela justiça. Vamos nessa. Lutar enobrece. E ou você luta, ou está morto. Então, vamos viver. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.